nossa dica animalzinha daqui da Petland com a nossa veterinária Daia. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo bem. Hoje nós vamos falar de algo que eu falo assim, que todas as dicas de animais que nós passamos no programa, em primeiro lugar é eu que quero saber, você já percebeu? Sim, mas isso é legal. Hoje nós vamos falar de algumas raças, né? Vamos falar de cachorro, pode ser? Isso, nós vamos falar de cachorro e algumas raças e as principais doenças que acomete. É mais comum, assim. Não tanta coisa, porque senão seria muita informação, mas tentar resumir aí as principais casuísticas dentro de algumas raças. Doutora, tem diferença, né, em alguma doença da raça de um porte grande para um porte médio, pequeno de cachorro? Sim, existem algumas diferenças, sim, né? Os cães de porte grande, geralmente eles têm mais problema locomotor, né? Que são em membros e geralmente ali na bacia, que é o caso, por exemplo, do pastor alemão. O pastor alemão é aquele cachorrão enorme. Eles dizem que é o cachorro capa preta policial, né? Mas é uma designação muito comum, mas é o pastor alemão mesmo, que sim, ele tem uma mancha que parece uma capa preta, né? Esses cães, como o pastor alemão e também tem o Rottweiler, que são cães grandes, de porte médio para grande, eles podem ter um problema ali na bacia com o fêmur, é uma displasia coxofemoral. Conforme vai passando o tempo, esses animais acabam tendo um desgaste na articulação entre a pata de trás e a bacia e começa a inflamar aquela região e às vezes o fêmur, como ele está encaixadinho, aqui é o osso da bacia e aqui é o fêmur. Às vezes esse fêmur ele anda e aí começa a pressionar o nervo que tem aqui, um dos nervos principais que tem nessa região, inflama muito, dói muito e o paciente começa a parar de andar. Então isso é muito comum no pastor alemão, no Rottweiler, em cães de porte grande, até um labrador também, um golden, por causa do tamanho deles, né? De uma predisposição genética e conforme vai passando o tempo, isso tem maiores chances de acontecer. O que a gente faz para tentar evitar? Tanto é que antes de você continuar, mas essa doença dá pelo porte dele, pelo tamanho? Isso. Geralmente é em cães de porte grande. Pode acontecer num cão pequeno? Pode, mas possivelmente vai ser causado. Por exemplo, foi atropelado e um cãozinho foi atropelado, pequenininho. E aí isso acontece, mas por conta de um trauma mecânico, não pela predisposição genética, né, daquela raça, daquele porte, né? Então isso comumente acontece em raças grandes e de médio porte, mas majoritariamente em cães de raça grande, tá? Deixa eu te perguntar, nós adultos, né, nós tomamos certos medicamentos para prevenção, né? E no cachorro também tem? Também tem, tá? Existem, a maioria das rações que são feitas para animais de porte grande, elas possuem condroitina e glicosamina, né? Que são substâncias que ajudam a articulação a se regenerar e elas são substâncias que, consequentemente, tiram a inflamação e também a dor. Então, o paciente comendo essas rações, a menor chance dele ter um problema lá na frente. E lógico que existem medicações veterinárias, a própria condroitina com a glicosamina, que é feito tanto em comprimido, tem uns que são em forma de palitinho. Com a doença. Isso, exatamente. Quando o paciente é diagnosticado com a displasia coxofemoral, um dos tratamentos é entrar com a condroitina. Porém, se você já tem um cão que é dessa raça, um Rottweiler, um pastor alemão, pode ser um golden, um labrador também, a gente já começa a suplementar. Além da ração, quando ele chegar lá pelos 5 anos de idade, já é interessante a gente suplementar esse paciente, porque diminui bastante a chance dele ter um problema. Vai diminuir. Vai diminuir a chance, tá? E se por acaso, eu não sabia disso, meu pastor tem, sei lá, 10 anos, né? Meu Hot também, e ele já tem a doença. O tratamento é entrar, sim, com a condroitina, porque ajuda, tira a dor do paciente, dá mais qualidade de vida, além de outras coisas. Que aí tem que fazer acupuntura, entrar com anti-inflamatório. O cachorro também é acupuntura?
Faz acupuntura, sim, para tirar a dor, é bem interessante o tratamento e ajuda eles a se movimentarem melhor, né? Aí tem uma série de coisas, tem fisioterapia também. Faltando falar. Exatamente. E além do tratamento clínico, né, que é a medicação. Às vezes, se o paciente parou de andar, porque eles param de andar com o tempo. Aí, às vezes, precisa ficar internado, tomar medicação na veia para a gente conseguir tirar a dor, a inflamação, para depois continuar o tratamento em casa, né? Então, se você tem um cão dessa raça, de um porte grande, é interessante você se informar com um veterinário, né? E ver a partir de qual idade já dá para começar a suplementar esse paciente, para diminuir os riscos de isso aparecer lá na frente. E eu acho assim, e os cachorros que são quase não são acostumados a comer ração, estão acostumados a comer mais a comida, né, do dia a dia, tem mais probabilidade? Sim, porque daí não é suplementado, né? O paciente que se alimenta de comida humana, o ideal é que ele seja suplementado com a condroitina, porque não tem nada no alimento, no arroz ou na carne, que ajude, que tenha composição. Então, o ideal é ir no veterinário, pedir a dosagem certa e começar a suplementar. E lembrando, já que você tocou nesse assunto da comida que eles comem caseira, o ideal seria ser acompanhado por um nutrólogo veterinário, que é especialista em formular uma dieta própria para o seu cão, de acordo com as necessidades dele, né? Então, isso é muito importante. Não adianta a gente ficar dando comida, eu como arroz, feijão, e como tomate, batata, e você vai lá e dá essa quantidade ou o resto para ele comer. Porque, às vezes, tem alimentos que eles nem podem comer, por exemplo. E também depende do peso, da necessidade calórica dele do dia. Então, é importante você também se informar sobre isso. Eu falo assim, né, doutora, que na vida tudo vai mudando, né? Eu me lembro quando eu era criança, o gatinho caiu aqui, gente. Ele tem nome, o gatinho aqui? Ele não, ainda não. Mas é o sósia do Ariel. Linda. Ariel é o meu gato. Quando eu era criança, eu me lembro que era normal o cachorro comer o resto de comida. Estou errado? Não está errado. Inclusive, tinha quase ração? Tinha, mas é muito pouco, né? Perto da gama que a gente tem hoje de rações, a comida era o que era mais utilizado mesmo, pescoço de galinha, pé de galinha, porque tem colágeno. É uma coisa que tem colágeno, que ajuda um pouco nessa parte da displasia coxofemoral, sim, mas não é o indicado, né? Não é o suficiente para ele evitar de ter um problema lá na frente. E eu só estou comentando isso porque quem está em casa tem que saber também que tudo vai mudando, né? Porque às vezes tem alguém nos assim e fala assim, não, meu cachorro está acostumado, sempre dei comida, tal, mas, né, precisa mudar. Exatamente. Vai evoluindo, como as coisas evoluem para o ser humano, também evolui para os animais, né? Para a gente ter mais qualidade de vida, algumas coisas precisam mudar e a mesma coisa para eles. Um cão hoje que come comida sem ser balanceada, a chance dele ter um problema lá na frente é muito grande. E se ele tiver um problema que não seja por conta da alimentação, a falta dessa alimentação correta vai piorar a imunidade dele. E aí pode ser que a gente perca ele mais rápido do que a gente perderia se ele comesse uma ração de boa qualidade. Também não adianta, às vezes, a gente dar uma ração. Lógico, tem várias rações, mas assim, de muita qualidade inferior, porque também é como se ele só alimentasse, só satisfazesse o cão naquela hora, mas também não tem nenhum nutriente. E aí, todo paciente que come uma alimentação caseira tem que ser acompanhado por um veterinário especialista nisso, para que evite também dele ter um problema lá na frente e não ser suplementado o suficiente e a gente perder o paciente porque ele não é bem nutrido. Né? Então, pegando o gancho aí, o importante é que o cão coma uma ração de boa qualidade e se ele for alimentado com uma alimentação humana, caseira, que seja acompanhado com um veterinário. Isso é muito importante. Mas é muito importante também
a ração, né, doutor? Sim, a ração ela é balanceada, né? Ela é feita exatamente de acordo com aquele animal, de acordo com o peso que você vai dar, a quantidade que ele precisa diariamente, né? Tanto é que toda a embalagem de ração vem lá atrás. Um paciente de tal idade, com quantos quilos, ele precisa comer diariamente, sei lá, 500 gramas ao dia, né? Depende do porte, isso é um exemplo, tá bom? E aí, nesse caso, você divide aquela quantidade em 2 ou 3 porções diárias, né? Que ele vai estar sendo bem nutrido. E o que eu ia perguntar, antigamente, pessoal, né, quem está em casa nos assistindo vai confirmar, se deixava comida no potinho o tempo inteiro do cachorro. É correto isso? Então, não tem problema, assim, falar que causa um grande problema, não. É que depende do cão que você tem em casa. Tem cão que você colocou um balde de comida, ele vai comer tudo naquela mesma hora. Então, esse cão não pode deixar à vontade, porque senão ele vira um cão obeso. E aí, com isso, ele vai ter outras doenças, né? Mas tem aquele cãozinho que, por exemplo, você sai para trabalhar, não tem ninguém que fica com ele. Só que ele come em um horário que você está trabalhando. Só que ele não é aquele cão guloso, que você foi lá, colocou aquela porção, ele vai comer tudo. Então, ele come um pouquinho ali e mais tarde ele vai e come o resto, tá? Puxa para a família. Porque agora nós temos um cachorrinho em casa, Tomás. Porque na minha casa eu não posso negar que todo mundo gosta de comer, né? Dá para perceber. De manhã o Matheus põe comida, acabou de comer, ele come tudo. Então, aí já não pode pôr mais. Para ele não seria o ideal deixar à vontade, porque tudo que você colocar ele vai comer, né? O problema de deixar a ração ali é que ela perde um pouco do sabor e também ela murcha. Então, muitos cães ficam fazendo frescura, não quer comer. A gente também não ia querer comer, né? Eu compreendo. Né? É que o deles a gente não esquenta, mas é como se fosse uma comida fria pra gente, né? Então acaba perdendo um pouco do sabor e também a textura muda. Então, às vezes, não é interessante. E, dependendo do local, isso também não é interessante por conta de quê? Inseto, rato, tá? Rato, principalmente, passa doença para os cães, né? Através da urina, assim como passa para nós também, que é a leptospirose. Então, evitar, se fica num quintal, que perto tem muito mato, o ideal é que não deixe à vontade, né? Que alguém vá lá e controle. Ele come esse tantinho, depois quando ele se alimentou, comeu tudo, ótimo, daqui a algum tempo eu volto e coloco mais um pouco. Lá o Tomás, ele só come de manhã, na hora do almoço e à tarde, chega. Olha, eu estou mudando de assunto aqui, gente. Vamos lá. Então, os portes grandes são mais essas doenças. E os cachorrinhos, animalzinhos de porte pequeno? Os portes pequenos, tanto o porte grande quanto o pequeno, eles também têm maior ocorrência de problemas de pele, tá? Mas os portes pequenos mais ainda, principalmente aqueles cães peludinhos, tá? Então, assim, generalizando, o problema de pele nos cães, na clínica a gente atende muito isso, né? E pode ser de qualquer porte, mas principalmente os portes pequenos. E Lhasa, Shih Tzu, Poodle também tem, Maltês tem problema de pele, que são os fungos, o Spitz também, né? Um caso desse, você sabe mesmo. O nosso já veio com um problema de pele. Exatamente, a gente tratou ele com fungo, né? Uma dermatite fúngica, que caiu bastante o pelo, começa a causar algumas lesões, com pus, né? Começa a coçar muito também. Então é muito importante você manter. Se ele é vacinado, manter ele sempre limpo, né? Sempre estar inspecionando também, porque é muito peludo, às vezes é difícil a gente ver, né? Tão fácil. Por exemplo, um Lhasa comparado a um Pinscher. O Pinscher tem o pelo bem pequenininho, né? Então você consegue ver se tem pulga, se tem carrapato, se tem alguma ferida, né? Diferente do Spitz, do Lhasa, que são bem peludos, né? Então você precisa estar olhando isso aí para ver se não aparece nenhuma ferida, porque às vezes, por ser tão peludo, você não percebe, a hora que você percebe já está numa ferida bem grande. E aí tem que correr para o veterinário, né? E para a gente conseguir tratar. E sempre manter esse paciente com antipulga em dia também, porque isso é muito importante. A pulga e o carrapato, para a maioria desses animais, eles causam uma dermatite alérgica, né? E aí ele começa a se coçar, começa a causar algumas lesões na pele, que acaba incomodando, além de machucar muito, e acaba incomodando, tira a qualidade de vida
vida deles, né? E levando ao veterinário, ele consegue te orientar da melhor forma possível, incluindo o tratamento para alergia, se tiver infecção, já um antibiótico e tudo que ele precisa. Gente, o nosso cachorrinho veio com esse problema de pele aí, ó. Essa menina aqui, ó, deu a solução. Na hora deu até dó, né? Porque começou a cair o pelo, caiu um pouquinho... Caiu bastante pelo ao redor dos olhos, né? E entre os dedos também começou a formar uma crosta no dedinho dele. E algumas regiões do corpo também tinha queda de pelo. Mas ele é muito peludo, então você tinha que reparar muito. E no caso vocês repararam, né? Por isso que trouxeram. E aí era muito discreta a queda de pelo dele. Mas tinha, tanto é que depois caiu bastante, né? Na região do bumbum ali, e da cauda e do dedo, do interdígito dele. E depois aqui ao redor dos olhos caiu todo o pelo nessa região. Mas essa veterinária resolveu, gente. Hoje ele está lindo, maravilhoso, né? Então, os cachorros de porte pequeno, o problema é mais de pele. De pele. Por exemplo, Pinscher, Poodle, Yorkshire são raças que têm problemas cardíacos também, tá? Podem ter problemas cardíacos, renal também, isso é bem comum. Lhasa, Shih Tzu, eles podem ter algumas doenças císticas nos rins, né? Então, assim, tem algumas raças que elas são características. Eu tenho tal raça. Aí, às vezes, a gente pensa, pode ter um problema de pele, isso e aquilo. Depende muito também do paciente. Às vezes você compra um poodle que ele nunca vai ter um problema cardíaco, ele nunca vai ter um problema renal, ele vai morrer de algum outro problema, né? Mas também, ao mesmo tempo, eles têm predisposição, o poodle, de engordar se você não maneira na ração. Aí a obesidade começa a aparecer diabetes, hiperadrenocorticismo, que é uma doença endócrina também, como a diabetes. E aí a gente acaba perdendo eles por conta disso. Então, são específicos. O veterinário sabe disso. Quando você vai comprar uma raça, ele já bate o olho e fala assim, ele já pensa, é automático, ele já pensa em tudo que aquele cão pode ter. Então, quando você vem, você tem uma raça específica, você vem aqui no consultório porque ele não está bem. Aí você já pensa, porque algumas raças têm tais e tais doenças. De acordo com aqueles sinais clínicos, a gente já começa a investigar, porque algumas raças têm maior predisposição a ter certas doenças. Então, gente, fica a dica aí para você, ó. Porte grande tem determinadas doenças, porte pequeno também são outras. Mas se você trouxer seu animalzinho sempre no veterinário, eu tenho certeza que não vai ter. Na verdade, assim, se você percebe qualquer coisa de diferente no seu cãozinho, você traz ele ao veterinário. Por quê? A gente consegue prevenir muitas coisas, que nem no caso dos cães que têm a displasia coxofemoral, a gente consegue suplementar, né? Se a gente percebe algum problema cardíaco ou renal em algum cão, a gente também consegue suplementar, mudar a alimentação, fazer com que essa doença, ela até fique no animal, mas controlada, né? Que a gente consiga manter ele vivo, com qualidade de vida, por mais tempo, né? Então, por isso a importância de você levar ele ao veterinário, não esperar, ele vomitou hoje, será que está tudo bem? Tá, uma vez, às vezes acontece de vomitar, mas se ele vomitou de novo, ou defecou com as fezes um pouco mais moles, né? Aí precisa correr atrás já do veterinário para ele fazer um exame. Às vezes nem parou nem teve vômito, nem diarreia, mas está mais quietinho, parou de comer do jeito que comia. É importante você levar ao veterinário para que ele faça um check-up. De acordo, começando aí um cão, a partir de 4, 5 anos de vida, é o ideal que ele faça um check-up, né? Pelo menos 2 vezes ao ano, de 6 em 6 meses. Não fica caro, né? Você consegue... Você vai gastar mais. Porque se você chega lá na frente, ele tem uma doença, desenvolve uma doença, até que a gente consiga controlar, você vai gastar muito mais, né? Então, se a gente consegue perceber antes que ele pode desenvolver tal doença, possivelmente a gente consiga controlar e talvez você não gaste tanto. E pior que isso é perder ele, né? Muito pior. Lógico que a gente sabe que eles têm uma idade certa, né? Eles vão morrer uma hora, assim como todo mundo, mas a gente prevenindo, talvez a gente consiga prolongar esse tempo com a gente. Isso. E
veterinária o tempo todo aqui na Petland? Isso, o tempo todo. Eu fico aqui geralmente das 9 às 8 da noite, mas se vocês precisarem de qualquer coisa, eu sempre deixo meu telefone pessoal, né? Para quem tem dúvida ou se precisar de uma emergência, eu venho até aqui e atendo. Obrigada pela dica. Obrigada a você. Fica aí a nossa dica de animalzinho da nossa querida Petland.